Irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Desejo para vocês uma semana boa, perfeita e agradável, assim como é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, preparei um conteúdo bem legal, bem reflexivo para essa semana. Eu vou estar falando de uma experiência minha. Peço para os irmãos também estar comentando, compartilhando as suas experiências. Mesmo que não discordem com o conteúdo, mesmo que vocês não concordem, falem experiências de vocês, se foram contrárias, se tiveram experiências iguais, porque a gente não precisa concordar com tudo, mas precisamos respeitar a todos. E é edificante o testemunho do nosso irmão, né? Tem muito testemunho que edifica a nossa vida. Então comentem, se inscrevam no canal, curtam bastante para a gente poder estar melhorando. Então a abordagem dessa semana vai ser emoções que nos conduzem ao pecado. Irmãos, quando eu comecei a terapia, fui questionada dentro da igreja que tem ansiedade, depressão, é falta de Deus, né? É falta de jejum, é falta de oração. E muita gente que passa por isso sabe que não é isso, né? Eu já tive muitas emoções que as pessoas falavam, ora mais, e eu orava, eu jejuava, eu tinha palavra dentro de mim, porque não adianta também só a gente ler a Bíblia, né? Temos que ter a palavra dentro de nós. E eu tinha alguns sentimentos que eu não conseguia entender, que eu não conseguia alinhar. E eu vi que eu precisava de uma ajuda. Assim como nós precisamos de um profissional para poder estar cuidando de uma pedra nos rins, de uma dor no estômago, também precisamos de um profissional para nos ajudar com algumas coisas da nossa mente, nos ajudar a alinhar alguns sentimentos, porque temos sentimentos que nos afastam do Senhor, mas também temos emoções que nos levam ao Senhor, né? Como exemplo, nós temos Jairo, ele no momento de desespero, que é uma emoção, ele vai procurar Jesus, né? A mulher do fluxo de sangue também, ela já estava no esgotamento, cansada, já tinha ido a médicos, ninguém resolvia o seu problema, mas ela sabia que tinha um que podia resolver. Então ela vai até Jesus, né? Ela vai saber quem é. E a gente vê que ela acreditava, que ela tinha uma emoção, ela tinha uma esperança, uma fé tão grande, que ela acreditava que se ela somente encostasse nele, ela seria curada. Então, temos emoções que nos levam para perto de Deus, mas também temos emoções que nos afastam do Senhor. Então, irmãos, percebemos que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha um sentimento de esperança, ela tinha um sentimento que ela acreditava que somente ela tocando em Jesus poderia mudar a vida dela, né? Aquele sentimento trouxe ela mais próxima de Jesus, mais perto. Mas também temos Caim indignado, né, com a rejeição do Senhor, Caim se sentindo rejeitado, sentindo inveja do seu irmão. Essas emoções levaram ele a pecar, né? Conduziram ele a matar o seu próprio irmão. Saul foi um rei, né, que ele era muito piedoso, mas deixou ser dominado pelo orgulho e inveja, né, do rei Davi, que tinha a presença do Senhor, que era tão amado, né? E ele deixou ser dominado por aquilo ali, né? Davi, ele, por um momento, ele foi dominado pelo desejo e a paixão quando ele olha Batseba, né, se banhando. Ele acabou pecando por causa daquela emoção ali. Jonas, ele ficou descontente com a salvação de Nínive. Jonas, ele não aceitava que o Senhor tivesse misericórdia daquela cidade, né? E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente não aceita que Deus tenha misericórdia de um inimigo nosso ou de alguém que tenha feito algum mal para nossa vida, a gente não aceita. Então é uma emoção que acaba levando ao pecado, né? Então é importante a gente discernir os sentimentos daquilo que te afasta e do que te leva ao Senhor, né? Jesus mesmo, ele teve um sentimento que ele pede para Deus, Senhor, se puder, passe de mim este cálice. E ele não pede uma vez só, né? Porque ele estava na sua forma humana. Ele também sentia emoções, também sentia dores.
Mas contudo ele pede, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Ele não deixou a emoção dominar ele. Ele, mesmo que por um momento ele pensou, que ele falou, ele, opa, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ele não deixou ser dominado pelas suas emoções, né? E a Bíblia, ela fala muito sobre sentimentos. Lá em Salmos fala-se muito sobre tristeza e angústia, né? Que hoje em dia a depressão, a ansiedade, ela é o excesso de sentimentos. É o excesso, né, da tristeza, né? Muitas vezes de coisas passadas que nós não resolvemos, sentimentos, emoções que nós acabamos trazendo para o nosso futuro. Então, irmãos, nessa noite eu deixo essa pergunta para vocês: o que tem acorrentado vocês? Qual é a emoção que tem conduzido vocês a pecar? Qual é a emoção que tem afastado vocês do Senhor? Precisamos avaliar, precisamos analisar o que estamos sentindo pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Qual comportamento que estamos deixando controlar a nossa vida? O que estamos alimentando? Qual tipo de sentimento que estamos alimentando nossos filhos, alimentando a nós mesmos? Por isso que precisamos de discernimento, né? Discernir é quando a gente tem clareza de algum assunto. Discernir é quando fica claro algo para nós, né? Então a gente precisa ter isso. A gente precisa discernir o sentimento que estamos sentindo, para não conduzir a gente ao pecado, para não conduzir a gente ao afastamento. É por isso que hoje tem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, que estão com depressão, que estão se matando, que estão com ansiedade, que estão morrendo dentro da igreja. E cada vez morrem mais, porque as pessoas que estão dentro da igreja falam assim: isso daí é do demônio. Vamos orar mais, jejuar mais. E a pessoa, ela vai colocando aquilo na mente, que ela precisa jejuar, que ela precisa orar, que ela vai se autocobrando. E às vezes ela só precisa de uma ajuda para alinhar os sentimentos. É como eu disse, tem coisas que são para Deus, tem coisas que é para a gente fazer. Então tem coisas que a gente precisa decidir, né? Jesus, ele é educado, o Espírito Santo, ele é educado, ele bate a porta, ele não sai entrando. Então, para se ele bate, a gente precisa abrir para ele entrar. Então precisa de uma ação nossa. E qual é a ação que você está tendo? O que você tem feito? Qual a sua parte que você tem feito? Não adianta a gente pedir para Deus livrar a gente do vício do cigarro e continuar fumando. A gente precisa ajudar a diminuir. Ajudar não, né? Porque a gente não ajuda a Deus, né? Quem somos nós para ajudar a Deus a algo? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Precisamos fazer algo para poder ter uma contribuição, né? Para com isso. Então, irmãos, a gente tem que saber o que estamos fazendo com aquele sentimento, com aquele trauma que causaram na gente. O que estamos fazendo com aquilo que traumatizou a gente, né? Hoje em dia eu vejo muitos psicólogos, até terapeutas falando assim: você tem que aceitar a si mesmo, você tem que aceitar o seu jeito, mas não é o que a palavra fala pra gente, né? Deus dá um ensinamento pra gente que nós temos que negar a nós mesmos, né? Para viver as coisas em Cristo, né? A gente tem que morrer pro mundo, né? Então, assim, falar isso seria pregar um falso evangelho, né? E a gente está com uma pauta na Bíblia, então a gente precisa falar de Bíblia. Mas para a gente poder morrer para nós e vivermos para Cristo, a gente precisa muitas vezes ajeitar, alinhar alguns sentimentos, alinhar algumas emoções dentro de nós que estão nos acorrentando, que estão nos prendendo a chegar ao alvo que é Cristo. Estão prendendo muitas vezes a gente de realizar um chamado a qual o Senhor tem na nossa vida.
Porque estamos presos a sentimentos, a emoções. Então, gente, é muito importante a gente tratar nossas emoções. A gente não é errado a gente entender que nós precisamos às vezes de uma ajuda de um profissional, de alguém para ajudar a gente a alinhar os nossos sentimentos. Até porque a gente precisa discernir aonde as nossas emoções estão nos levando. Se estão nos afastando de Deus ou estão nos levando até Ele. Qual é a emoção, qual é o sentimento que você está hoje? O que você tem sentido? O que está acontecendo que você ainda não realizou o seu chamado, que você ainda não desenvolveu o seu ministério? Você ainda não conseguiu levar o evangelho às pessoas? O que tem te prendido? O que tem te paralisado? Não tem deixado você dormir? Não tem deixado você ser feliz? Não tem deixado você ter uma família linda e saudável? Não tem deixado você quebrar essa maldição hereditária que você tem vivido na sua família há anos? O que está faltando para isso? O que está faltando para você quebrar dentro de si? A Bíblia fala: se examine o homem a si mesmo. Então você mesmo precisa se analisar, se examinar, ver os sentimentos, rever essas emoções e começar a organizar isso tudo dentro de você. Então, irmãos, precisamos reavaliar, precisamos ver esse sentimento que nós temos alimentado, precisamos nos posicionar, precisamos decidir que queremos a cura, que queremos que o Senhor entre por completo na nossa vida. Então, tem sentimentos que precisam ser tratados aí dentro ainda. Tem traumas, tem perdões que você deu ao outro, mas não deu a si mesmo. Tem perdões que foi falado da boca para fora. Tem traumas na infância que precisam hoje ser avaliados, ser tratados, para que você não passe isso para os seus filhos. Tem pessoas que nasceram em família de alcoólatras e nunca colocaram um álcool na boca. Tem pessoas que decidiram não querer aquele mal de que vieram, aquele trauma que viveram para a vida delas. Decidiram quebrar aquela maldição hereditária que a família vivia. E muitas vezes, quando você decide quebrar essa maldição, as pessoas vão olhar com uma forma de afronta, porque se posicionar é uma afronta para muitas pessoas. Quando a gente começa a dizer não, quando a gente começa a impor limites, quando a gente começa a decidir, a discernir o que é bom e o que é ruim para a nossa vida, as pessoas começam a ter um outro olhar sobre nós. A gente começa a alinhar, quando a gente se posiciona, os sentimentos dentro da gente começam a se alinhar. E as pessoas também, com o tempo, vão começar a olhar a gente com mais respeito, com outros olhos. Bom, aquela que antes aceitava tudo, hoje não aceita mais. Hoje ela diz o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. E isso é se posicionar. Posicionamento é isso. Não é você ser arrogante com o seu irmão, não é você ser ignorante com o seu irmão, não é você ser uma pessoa explosiva, é você ser uma pessoa que você sabe dizer não. Que você sabe dizer: aqui não dá para mim. Isso aqui não dá porque isso aqui me leva a viver coisas passadas e eu não quero mais para mim. Porque tem ambientes, tem pessoas que te levam ao fundo do poço, te levam a sentir sentimentos ruins. Por isso que muitas vezes Deus mesmo nos afasta de algumas pessoas, para não provocar esse sentimento de ira na gente. Então, irmãos, cuidem dos sentimentos de vocês, das emoções de vocês. Não deixa isso controlar a vida de vocês. Não deixa aquilo que te feriu no passado ferir a sua geração hoje, ferir a tua casa hoje.
Se você não veio de uma boa família, faça o contrário, irmãos. Faça seus filhos virem de uma boa família. Deus, ele é tão misericordioso que ele dá essa chance pra gente, né? A gente pode ter vindo de alguma coisa, mas ele dá uma chance de um recomeço. E quando a gente constrói uma família, a gente está recomeçando algo e tendo a chance de fazer tudo diferente. Então não perca essa chance, não. Não perca essa oportunidade. Se você já conseguiu entender que tem um problema, que tem alguma coisa dentro de você, que não consegue fluir, que não consegue andar. Muitas vezes eu vejo pessoas que falam assim: eu pedi muito para o Senhor para ele tirar um sentimento assim de mim. Gente, isso é verdade, o Senhor tira. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele tira sentimentos. Verdade. Aconteceu comigo, de Deus arrancar sentimentos de mim. Mas eu me disponibilizei a isso, tá, gente? Eu me disponibilizei para o Senhor trabalhar na minha vida. Eu contribuí para as coisas acontecerem, porque não adianta Deus querer algo para a gente e a gente não se posicionar no propósito. Não adianta. Não adianta Deus ter um chamado na sua vida de pregador e você não pegar nem a palavra, não pegar nem a Bíblia para ler. Então, às vezes, a gente também tem que contribuir. Então, aconteceu comigo de Deus arrancar de mim um sentimento que sozinho eu não conseguiria. Sozinha não. Eu precisei me permitir viver isso. Então, irmãos, façam o mesmo. Se permitam viver o novo de Deus, viver as coisas que o Senhor tem para a vida de vocês. Tá? E que tenha sido um vídeo bom. Deixem um comentário de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não concordam, né? Para a gente poder estar conversando e se entendendo da melhor forma. Uma boa noite, fiquem em paz, irmãos.